E agora vamos falar um pouco sobre a pandemia. Antes, quando o senhor viu falar sobre o coronavírus, vai fechar a igreja, como que tava? Como que tá? Bom, primeiro, Ah. eu perdi uma viagem dos sonhos, porque em Capaz. fevereiro do ano passado, eu tinha uma reunião pela Igreja Nazareno na Coreia do Sul, em Seul, que A era maior meu, igreja, não é? do mundo, que era meu sonho conhecer o reverendo Paul Yong-cho, que eu li a primeira vez em 83, um livro dele, 82, A Quarta Dimensão, do Paul Yong-cho, que faleceu esse ano. Quer Ele dizer, faleceu. ele faleceu, eu ia conhecer a igreja dele em fevereiro de 2000 e o que acontece? Mas a pandemia começou lá, pertinho. Lá E começou aí, antes. ó, eu já tinha hotel reservado, já tinha passagem reservada, já tinha feito o meu roteiro turístico na cidade, já tinha visto Seul pela internet, as pontes, onde ficavam as igrejas lá, a igreja do Poyonchu, a igreja metodista, que é mais de 40 mil membros, já tinha visto o nosso seminário nazareno, nós temos um seminário, já tinha falado por e-mail com o reitor do seminário, olha, imagina, o esquema pronto, viagem dos sonhos, né? Aí eles avisaram, ó, tá tendo uma pandemia. Não era pandemia ainda. Sim, era um começo de Tá contaminação tendo um ali. vírus na China, agora na Coreia. Nós não vamos mais. Cancelou passagem, cancelou estadia. E ainda não estava chegando ainda no Brasil, quer dizer, tinha tido já um sinal em fevereiro, mas nós Sim. não Não, eu nem sabíamos, né? esperava que ia parar tudo aqui. Não. Então, vejam, essa parada, ela foi doída, terrível, assustadora. Perdemos pastores, perdemos muitos membros, né, na terra, né, que faleceram em função da Covid, em função das consequências da Covid. O primeiro pastor que nós perdemos para o céu nesse sentido, né, ele faleceu porque não fez uma cirurgia da vesícula, porque as cirurgias seletivas foram suspensas. Estavam congeladas, é. Moral da história, infeccionou. Quando foi operar, deu infecção generalizada. Então, o primeiro pastor que nós perdemos não foi pelo coronavírus, mas foi pela consequência da pandemia. Não fez a cirurgia, infeccionou, morreu da infecção generalizada. Então, foi triste, foi doída. Não estou falando que por fechar a igreja, mas por toda a circunstância que nos feriu, que adoeceu, que empobreceu, que fez perder empregos, fechar empresas. Né? E a igreja, e veja, em novembro do ano passado, um dos irmãos, uma igreja que eu estava visitando, falou, pastor, não fecha a igreja de novo. Eu falei assim, eu trabalho de segunda a sexta, eu e minha esposa, cada um de nós pega um ônibus diferente, de segunda a sexta. Ele falou, pastor, eu pego um ônibus de manhã para ir para o trabalho, volto, no domingo deixa eu vir para a igreja, mesmo ficando distante dos irmãos, porque eu já corro risco a semana inteira dentro de um ônibus. Né? Então, foi doído, as perdas, o distanciamento. Agora imagina eu, que tenho 64 anos de idade, né, que não estava habituado com os meios, com a web, o máximo que eu fazia era o Facebook. Né? E de repente ter que ir para isso com os colegas, com os amigos, como eu não sou um pastor titular, eu não tenho que pregar semanalmente, diariamente ali, né? Mas os colegas tiveram que ir, porque não tem como fazer o culto presencial, ou reduziu a um culto presencial, outros períodos nenhum culto presencial. Então, a igreja vive pessoas. Então, quando um de nós morre, nós sofremos. Quando nasce um dos nossos filhos, bebês, nós nos alegramos. Então, a igreja viveu as dores, as tristezas. Eu perdi minha secretária de 27 anos de idade. Coronavírus, em julho do ano passado. Ela diretamente por coronavírus. Perdi um outro pastor por coronavírus em dezembro de 2020. Então, são dores que eu sinto até hoje. De amigos meus, de amigas minhas, que partiram. Uma moça que eu fiz o casamento, fui pastor dela em 91. Casou em 2017. 37 anos de idade, sem nenhuma comorbidade. Morreu em março deste ano de coronavírus. Então são dores. Então a igreja sofreu demais. Não porque teve domingos com a porta fechada. Sofreu porque viu seus membros perdendo emprego, não tendo renda, e alguns perdendo pai, perdendo filho, perdendo mãe, perdendo parentes, perdendo marido. Nós perdemos um seminarista com 41 anos de idade, pai de 3 filhos. Guarda municipal. Faleceu de coronavírus. Então a igreja
tem sofrido demais pelas Sim. perdas que teve, É um pouco, pelas vidas preciosas. sim. É um pouco mais amplo do que a gente pensa, né? Sim. Aqui em Poços, teve perda, mas assim, a cidade é menor, a igreja era menor, então Sim. o que sentiu também foi a questão da igreja fechada. Sim. Só o resto aconteceu, mas a igreja fechada foi o que a gente viu mais, né? E assim, aí a pandemia começou. Como que foi para o senhor a surpresa de ter que fechar tudo? Esse momento, vamos ter que parar os cultos. Qual que foi a primeira ação? O que o senhor pensou? Ou foi despreparado? Então, Porque pegou de surpresa. primeiro, nenhum de nós viveu isso. Isso, Né? sim. Nenhum de nós. Porque a última pandemia que esteve na história da humanidade foi em 1918. Foi. Né? Então, mas eu tenho uma tia que viveu. Minha tia tem 102 anos de idade. Ela passou. Mas ela nasceu, tem 102, quantos ela tinha? 1918? Ih, não calculei. Ela nasceu tinha 1 ano, 1 ou 2. Um ano, tá. Então, ela como bebê não viveu. Ela só estava viva naquele período, né? Mas, enfim, nenhum de nós nunca viveu isso. De repente, fecha tudo. E dizemos, escuta, como é que você está fazendo isso? Como é que você vai fazer? Como cuidar das pessoas? Como atender pessoas? Como socorrer pessoas? Como ajudar pessoas? O que as pessoas estão precisando? Então, fechar tudo foi assustador. Porque a pergunta do pastor foi, como é que eu vou ser pastor com a igreja fechada? Pastor de pessoas, não tem pessoas. Não tem pessoa. E nós não podíamos ir nem na casa da pessoa. Sim, verdade. Então, teve muitos colegas, muitos pastores, pastoras, que visitavam do portão, porque alguém ligou, pastor, ela está doente, ou ele está doente, meu pai está doente, a minha esposa está doente. Aí o pastor ia o quê? Do portão, com medo de levar a doença, ou com medo de pegar a doença. Agora você imagina, eu não pude parar em nenhum momento. Eu imagino que assim, o senhor é o superintendente. A primeira pessoa que vem na cabeça do pastor Luz, por exemplo, é o pastor Fernando agora. Eu não pude parar. Sim. Então, sabe qual era o meu medo? Em um momento era pegar, outro momento era levar, porque de manhã eu estou visitando uma pessoa, à noite estou visitando outra pessoa. E aí? E se eu peguei aqui, não peguei, só fui transmissor. Então, foi um período de tensão enorme, assustador para a própria família. Então, dentro da minha casa, de nós 4, eu e o filho do meio tínhamos que sair para trabalhar. Minha esposa pôde trabalhar remotamente, o filho caçula também, mas eu e o filho do meio tínhamos que sair diariamente. Tipo trabalho, quer dizer, quando voltava para casa, a gente era visto às vezes como, vai que trouxe o coronavírus aqui para dentro de casa. Deixa o tênis aí fora. Tênis, então era dramático, né? Então a igreja sofreu. Como ser pastor nesse período? Como ser igreja nesse período? Claro que ser igreja não é ser só o horário do culto. Não é só o momento que a igreja está aberta. Não é ser só o templo. Mas o templo é o lugar onde nós nos encontramos, nos vemos, ouvimos a mesma palavra, compartilhamos ali da comunhão, da Santa Ceia, do testemunho, né? Então, de repente, a gente não tinha esse instrumento. Agora, a notícia maravilhosa é que pouquíssimas igrejas fecharam. Pouquíssimas igrejas de fecharam. Fechar a porta mesmo. De ter que... Era um templo alugado, um salão alugado, você tem que devolver. Né? Em Campinas nós tivemos 2 igrejas. Das 53 que nós tínhamos, 2 fechamos. Né? De entregar o salão. Das outras igrejas evangélicas, pelo que eu vejo, também poucas fecharam. E sabe por quê? Foi feita uma pesquisa. Descobriu o seguinte: os fiéis permaneceram fiéis. Os fiéis à sua igreja, que tem relacionamento com o seu pastor, que tem relacionamento com os outros irmãos, portanto, que tem um vínculo de relacionamento. Esta pessoa, que não estava ali só por ser um culto, não, que estava ali, que tinha vínculo de comunhão com Deus, vínculo de comunhão com o seu pastor, vínculo de comunhão com os irmãos. Esta pessoa permaneceu fiel à sua igreja. Isso é um fruto que o pastor que plantou. Sim, com certeza. Com certeza. No relacionamento com tudo. Não é legal. O senhor aconselhou muito o pastor nessa... Bastante. Mais do que os 11 dos distritos. Bastante. Alguns de nós entrou em depressão. Alguns de nós ficaram depressivos, não entrou em depressão. Mas... Então, eu tive dias que eu estava depressivo. Não, com certeza. Se eu falar, fechou daqui, morreu daqui. Então, teve dias que eu liguei para amigo e falei, ora comigo. Estou precisando de uma palavra. Então
fui procurado e eu me coloco à disposição pelo telefone. Para ter uma ideia, o meu telefone não desliga à noite. Às 22 horas eu desligo minha rede de dados. Mas o meu telefone fica ligado. Por quê? Se meus filhos precisarem, ligar para mim. Até setembro eu tinha minha mamãe. Né? Minha mãe não sabia usar, 87 anos de idade. Então, se minha mãe precisasse, ia ligar. Ligava. Se meus amigos, eu digo para os meus amigos, se você precisar de mim na madrugada, pode ligar. Meu celular vai tocar. Minha rede de dados não. Sim, boa. Mas meu celular tá ligado. Se for importante, liga. Literalmente. Não, legal. E assim, vamos supor que o Rafa é um pastor que te liga porque a igreja dele fechou, perdeu alguns irmãos. Sim. O que o senhor falaria para o Rafa agora? Bom, primeiro, o chamado dele é para o pastorado. Então, com a igreja aberta ou fechada, ele continua sendo pastor. Estando à frente ou não de um trabalho, ele continua sendo pastor. Fazendo parte de uma equipe ou não momentaneamente, ele continua. Por quê? Porque o chamado, o pastorado, é fruto de um chamado de Deus. Agora, existem as etapas do chamado pastoral. Né? Como o profeta Elias, que nós conhecemos, que Deus mandou lá para Querite, né? Ó, aí tem água, água limpa, não é contaminada, tá aí tudo legal, o corvo vai mandar comida para você. Teve um dia que não tinha mais nem água, nem corvo. Nem comida, nem nada, nem lugar para ficar. O profeta Elias que foi para o céu no carro de fogo. Sim. E agora? Agora você vai, uma viúva pobre vai te sustentar, Senhor, que humilhação. Se fosse uma viúva rica, pelo menos, né? Mas pobre, Senhor, tem misericórdia. Então, eu diria, como meu pai me disse, que é letra de um hino antigo, fica firme nas promessas de Jesus e vem para perto da gente. Fechou ali? Vem para perto da gente. Vem para perto de um dos colegas. Vem para perto de um dos amigos. Fica junto conosco. Até que a gente inicie novas etapas do ministério. Legal. Então, um dos colegas, por exemplo, de Campinas, que eu disse que fechou a igreja, ele está com outro colega nosso, perto da casa dele. Qual que é a igreja mais... igreja mais perto para mim. Então, vai lá. E aí, tá chegando no momento certo, ele vai lá, abre outra igreja. Exatamente. Legal. Ou uma outra igreja precisa de um pastor, ele está à disposição e vai para lá. Então, primeiro, você não mudou porque fechou a igreja. Seu chamado continua o mesmo. E você continua a mesma pessoa. Então, vem para perto de um dos colegas e vamos buscar em Deus novas etapas de ministério. Entendeu, Rafa? Entendido. Você vai se animar? Vou me animar.